Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do Evangelho de Lucas. Capítulo 4, 5 e o capítulo 6. Capítulo 4, nós temos aqui a tentação de Jesus e o início do seu ministério. Deixa eu só fechar uma água aqui, porque eu abri ela está fazendo um barulho. Vamos lá. A tentação de Jesus. Isso é muito interessante, porque após o batismo, o Espírito Santo desce sobre Jesus e agora Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Deixa eu te ensinar algo aqui, antes de a gente entrar mesmo no capítulo 4. Observe que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Isso é muito diferente quando nós entramos no deserto. Por escolhas erradas, por desobediência, é muito diferente. É muito diferente. A tentação de Jesus no deserto, agora Jesus cheio do Espírito Santo, ele é conduzido ao deserto, onde ele vai ser tentado pelo diabo. Jesus vai jejuar 40 dias, e aí Satanás tenta Jesus 3 vezes. Primeiro, pedindo que transforme as pedras em pães, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo, se o adorasse, e desafiando a pular do pináculo do templo para ser salvo pelos anjos. Como que Jesus responde a cada uma dessas tentações? Usando a palavra de Deus. Percebe que Satanás, ele usa a palavra de Deus, ele chega a citar salmos, mas fora de um contexto. O salmista diz assim, a soma da tua palavra, a soma da tua palavra, ou seja, a soma de toda a tua palavra é a verdade. Não um texto isolado, mas a soma da tua palavra. Como que Jesus vence? Jesus vence por meio da palavra. Como que eu vou vencer, pastor? Por meio da palavra. Por isso eu quero te parabenizar, você que está lendo a Bíblia. Você está conseguindo obter da parte de Deus ferramentas, armas poderosas, como o apóstolo Paulo vai dizer, para vencer Satanás. Nós vencemos por meio da palavra. Verso 14 até o verso 30 do capítulo 4, nós vamos ver agora Jesus iniciando o seu ministério e ele vai pregar em Nazaré. Verso 14 ao 30, Jesus retorna a Nazaré, sua cidade natal, e na sinagoga ele pega o livro da lei e ele lê o profeta Isaías, capítulo 61, onde ele vai ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me enviou para pregar boas novas aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, e aí ele vai afirmar que essa profecia está se cumprindo. Então, quando ele faz isso, ele já está começando a dar pista de que ele é o Messias. O povo inicialmente vai elogiar Jesus, mas logo se irrita com ele, né? E Jesus os confronta com o exemplo de como os gentios receberam a bênção de Deus enquanto Israel os rejeita, né? E aí eles vão tentar lançá-lo de um penhasco, né? Eles vão levar ali para um penhasco. Eu tive em Israel, tive a oportunidade de ir nesse lugar, nesse penhasco que eles levam Jesus. Se um dia você fizer essa viagem comigo, nós podemos passar lá e eu te mostrar. Desse penhasco dá para você enxergar onde era essa sinagoga. Não existe essa sinagoga mais, é apenas um local aonde Jesus ensinou, e levam nesse penhasco. Pastor, o penhasco é alto? É alto. Israel tem muitas montanhas. Verso 31 até o verso 44, vemos agora o ministério de Jesus, os milagres de Jesus. Você vai perceber que Lucas, por ser médico, quando ele vai descrever os milagres, nós temos alguns detalhes. Então, ele conhece, por isso ele nos traz esses detalhes. Jesus vai ensinar com autoridade na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade estratégica, e Jesus escolhe essa cidade não só para pregar, mas é uma das cidades que ele mais opera milagres. Ela é muito estratégica para que a mensagem de Jesus se espalhe para toda a nação. Ali vai expulsar um demônio em uma sinagoga, ele vai curar a sogra de Pedro e muitos outros que estavam doentes e oprimidos por espíritos malignos. E aí as multidões tentam impedir que Jesus vá embora, mas ele diz que deve pregar o reino de Deus em outras cidades também. Então Jesus vem, assim como João Batista, pregando o arrependimento, e agora Jesus traz a mensagem do reino de Deus, o governo de Deus sobre a terra. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5,
nós temos aqui o chamado dos primeiros discípulos. Capítulo 5, verso 1 ao verso 11, nós temos a primeira pesca milagrosa, e aqui vamos ver o chamado de Pedro. Temos Pedro e também João e Tiago, os filhos de Zebedeus. Jesus vai ensinar à beira do lago de Genezaré, e após ele pregar, ele vai instruir Pedro, que já havia pescado a noite toda com seus amigos, mas não havia pegado nada. E aí, segundo a palavra de Jesus, Pedro vai lançar a rede e ele vai pegar uma quantidade de peixe muito grande. Pedro, espantado, se prostra aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. E aí Jesus vai chamar Pedro e dizer: Pedro, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Pedro, Tiago e João vão deixar tudo e segui-lo. Gente, esse chamado, ele fala muito ao meu coração, porque eles eram pescadores, dependiam, sobreviviam dessa pesca, mas diante ali de Jesus, a revelação de Jesus, eles deixam tudo para seguir a Jesus. Verso 12 ao 16, vamos ver a cura de um leproso. Um homem cheio de lepra. Quando a gente vai lá em Levítico, a Bíblia nos cita uma lei sobre a lepra. A lepra é uma doença contagiosa. Na lei, lá em Levítico, dizia que o leproso tinha que ficar a uma distância. E quando esse homem chega até Jesus, e ele vai dizer: se quiseres, podes me purificar. E aí Jesus vai contra, né, aquilo que se fazia, porque todos queriam estar longe de um leproso, mas Jesus vai tocar nesse homem. E aí ele é curado instantaneamente. Mas Jesus vai pedir que ele não conte a ninguém, apenas que vá e mostre ao sacerdote. Pastor, por que mostrar ao sacerdote? Porque essa lei do leproso fala que se o leproso fosse curado, ele deveria ir ao sacerdote, o sacerdote examinava ele todo, e o sacerdote então falava: olha, ele foi curado. Então ele tinha como uma declaração do sacerdote dizendo que ele foi curado. E aí ele poderia voltar ao convívio da família, à sua vida normal. Verso 17 ao verso 26, nós vamos ver a cura agora de um paralítico. Então nós temos agora a cura de um paralítico. Jesus está ensinando em uma casa cheia de pessoas, essa parte é muito linda, e aí 4 homens descem um paralítico pelo telhado para ser curado. Jesus vai ver a fé deles, e Jesus perdoa os pecados do homem, o que vai fazer com que os fariseus religiosos comecem a blasfemar. E aí Jesus, para provar sua autoridade, Jesus cura o paralítico, que levanta e anda. Jesus primeiro perdoa o pecado. Eu gosto de ensinar nessa parte dizendo o seguinte: muitas coisas na nossa vida precisam ser resolvidas primeiro no âmbito espiritual, para que no natural seja resolvido. Vamos lá para o verso 27. Verso 27 ao 32, nós temos o chamado de Levi. Quem é Levi? Mateus, o que escreveu o primeiro evangelho que lemos. Ele é um cobrador de imposto, e Jesus chama Levi para segui-lo. Levi oferece um banquete em sua casa, e Jesus come com os publicanos e pecadores. E mais uma vez os religiosos, os fariseus, vão criticar Jesus por associar a eles. Mas a resposta de Jesus é muito linda. Jesus diz: não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus sempre comeu, se assentou com publicanos e pecadores. Mas Jesus nunca imitou a conduta dessas pessoas. Jesus próprio diz que ele é luz, e esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida: sermos luz. Verso 33 até o verso 39, onde termina o capítulo 5, Jesus é interrogado aqui sobre o jejum. Os fariseus vão questionar Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuam. A resposta de Jesus é uma analogia do noivo. Ele diz: enquanto o noivo está presente, não é tempo de jejuar. Ele também fala sobre o vinho novo em odres velhos, simbolizando a novidade de seu ministério. Quando Jesus usa essa alegoria do casamento do noivo, ele está trazendo um ensino que era conhecido naquele meio.
Ele não está no Velho Testamento, mas era comum, né, no ensino entre os judeus, que no momento do casamento, o noivo e seus amigos não precisam jejuar. E aí nós chegamos no capítulo 6. Capítulo 6, nós temos aqui o sermão da planície, e nós temos a escolha dos 12. Verso 1 ao 11, Jesus fala sobre o sábado. Deixa eu repetir como eu falei antes. O sábado é o 7º dia, o dia do descanso. O Velho Testamento, Deus fala para guardar o sábado. O que Deus está ensinando é o princípio do descanso. Mas os religiosos, no tempo de Jesus, colocaram o dia mais importante do que o próprio ser humano. E aí Jesus vem agora confrontando esse ensino errado. Por quê? Porque o princípio permanece. Hoje nós não guardamos o sábado. Após a ressurreição de Jesus, que acontece no domingo, a igreja primitiva, começando em Atos e passando aí pelos primeiros séculos, elas guardavam o domingo, porque o importante não é o dia, mas o princípio do descanso. E aí os fariseus vão criticar os discípulos de Jesus porque eles estão colhendo espigas no sábado. Eles estão fazendo isso para comer. E aí Jesus responde citando Davi, que comeu os pães da propiciação quando estava com fome. Então ele faz uma citação de Davi, e aí Jesus coloca ali os fariseus numa saia justa. E aí ele declara que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele está falando dele. Mais tarde, Jesus também cura um homem de mão ressequida em uma sinagoga no sábado, e os fariseus furiosos planejam o que fariam contra ele. Olha o nível da religiosidade desses homens. Verso 12 ao 16, nós temos aqui a escolha dos 12 apóstolos, e aí Jesus escolhe os 12. Nesse momento, já tem um grupo grande seguindo Jesus. A Bíblia fala dos 12, a Bíblia fala dos 70, mas Jesus agora vai escolher esses 12. Qual que é o princípio para Jesus escolher esses 12? Jesus se retira e passa a madrugada orando, buscando direção do Pai. Aprenda isso. Jesus, sendo quem ele era, não tomava uma decisão sem orar a Deus. Aí eu e você, pecadores, cheios de erros, queremos fazer as coisas sem consultar a Deus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Verso 17 ao 40, nós temos aqui verso 17 ao 40, ao 49. Então, verso 17, olha. Jesus desceu com eles, parou num lugar plano, estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados. Aqui nós temos a bênção de Jesus, né? Jesus vai falar das bem-aventuranças, né? E aí nós temos esse sermão de Jesus tão conhecido. Então nós temos as bênçãos e temos o sermão que vamos ver lá em Mateus como sermão do monte, né? Então Jesus ele desce a esse lugar plano, a essa planície, e ele começa a ensinar a multidão. Nós temos as bem-aventuranças, Jesus exaltando os pobres, os famintos, os perseguidos, e em seguida pronuncia ais, que é uma expressão de julgamento. Se você já está lendo comigo a Bíblia, você vai lembrar dos ais, lá do Velho Testamento, quando os profetas traziam esses ais sobre algumas nações. E aí ele fala sobre os ricos, saciados e aqueles que são louvados pelos homens. Mas ai de vocês, verso 24, ricos, ai de vocês que agora têm fartura, ai de vocês que agora riem, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Verso 27 ao 36, Jesus fala do amor ao inimigo e a regra de ouro. Então Jesus ensina a amar os inimigos, algo que no Velho Testamento não, o Velho Testamento é olho por olho, dente por dente. Jesus ele vem agora dizendo, você vai amar os seus inimigos, você vai orar pelos seus inimigos, você vai fazer o bem a quem te odeia, você vai abençoar os que te amaldiçoam. E aí ele exorta seus seguidores a serem misericordiosos, assim como Deus é misericordioso. Então você percebe que agora na nova aliança, por meio de Cristo, nós somos chamados para fazer o que Paulo nos fala em Efésios capítulo 5, verso 1. Sejai, pois, imitadores de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Verso 37 ao verso 42, Jesus fala sobre não julgar os outros.
Jesus adverte contra julgar os outros, ensinando que com a medida que julgamos, seremos julgados. Ele também usa a analogia do cisco e da trave no olho, mostrando que primeiro nós devemos corrigir as nossas próprias falhas antes de criticar os outros. E aí o verso 43 ao 49, nós vamos terminar o capítulo 6. Jesus fala sobre a árvore e seus frutos e a casa sobre a rocha. Verso 43, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá bom fruto. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Olha que ensino poderoso para a minha vida e para a sua vida no dia a dia. Ele fala sobre o prudente e o insensato, aquele que constrói a sua casa sobre a areia e aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Quem constrói a sua casa sobre a areia, se vier chuva, se vier tempestade, leva tudo, destrói tudo. Mas quando a casa está sobre a rocha, ela permanece firme apesar das tempestades. E aí eu pergunto, você tem edificado a sua vida, a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Se é sobre a rocha, essa rocha tem um nome, que é Jesus Cristo. Eu e você devemos edificar a nossa vida sobre essa rocha que é Jesus, sobre esse ensino da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, parabéns. Chegamos ao final de mais 3 capítulos. Amanhã, Deus permitindo, nós vamos ler mais 3 capítulos do Evangelho de Lucas. Deus abençoe sua vida e até amanhã.